Boa tarde, meus queridos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Embora não estejamos juntos fisicamente, estamos juntos no mesmo propósito de aprender direito e também fazer a nossa parte no nosso pacto social, nossa solidariedade, nossa preocupação com a saúde pública nos mantém assim afastados, mas é por um tempo. E, graças a Deus, nós sabemos que isso vai passar. E, se Deus quiser, vai ser em breve. Se cada um fizer a sua parte, em breve estaremos todos novamente em sala de aula. Ok? Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo de teoria geral do processo e de conhecimento. Matéria essa extremamente importante porque, como vimos, o processo ele é um instrumento para a concretização dos direitos materiais, certo? Nós vimos que a convivência humana, naturalmente, ela pode provocar conflitos. E como é que a gente vai solucionar esses conflitos? Nós fizemos uma evolução histórica da forma de solução de conflitos. E vimos até a aula passada que a autotutela era um método primitivo de resolução de conflitos, no qual os litigantes, as pessoas que estavam tendo seus interesses conflitantes, utilizavam de justiça com as suas próprias mãos. Lembram-se que falamos dessa expressão, justiça com as próprias mãos? Dissemos também que esse método primitivo se valia da força, então sempre iria ganhar o mais esperto, sempre iria ganhar aquele que fosse mais forte. Era a imposição da força. Então não era uma solução justa. Nós vimos que hoje a regra é a proibição da autotutela. Ainda mencionamos que existem algumas situações que excepcionalmente ela é permitida, mas isso é exceção. A regra é que o Estado chamou para si a responsabilidade de oferecer uma resposta jurisdicional ao conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. A definição de Carnelucci, vocês lembram? Então vamos voltar aqui. O judiciário exerce uma atividade de pacificação social. E aí nós vimos também que essa definição de Carnelucci a respeito de um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, essa definição ela é uma definição sociológica. E no processo, como é que a gente identifica a lide? Como é que a gente identifica esse conflito de interesses? Através do pedido do autor, através do mérito da ação. Mas não se preocupem, nós vamos ver isso mais para frente. Com o tempo, vocês vão se familiarizar com essas terminologias. Nós sabemos, então, que assim como evoluíram as relações sociais, também evoluiu a forma de se resolver os conflitos. Nós tínhamos antes apenas a autotutela, depois surgiu a possibilidade de autocomposição. Na autocomposição, nós temos aí as partes construindo a sua própria solução ao conflito. Também vimos que não é a única forma de solucionar um conflito. Nós temos a heterocomposição. Lembram-se que falamos que conforme a sociedade evoluiu, surge a figura de um terceiro imparcial que iria dar a resposta, que iria decidir, que iria julgar, dizer quem tinha razão naquela questão. Lembram-se que falamos disso em sala de aula? Pois bem, na heterocomposição, nós temos aí a figura do terceiro imparcial, que pode ser a figura do juiz, do Estado juiz, ou seja, aí nós estamos falando da jurisdição, da atividade estatal, ou nós temos a possibilidade
da figura hoje do árbitro, conforme definição da lei de arbitragem. Lembrem-se, por favor, que o nosso sistema jurídico permite a arbitragem. Embora, como já tenhamos dito em sala de aula, não é algo que ainda seja comum, até por uma questão de valor, né? Custa caro uma solução arbitral, contratar um um perito na questão, então não é uma coisa barata. Então, normalmente, na prática, nós não vamos ver aqui no interior, numa relação, por exemplo, num conflito entre pessoas físicas, é muito difícil a gente encontrar alguém que tenha optado por uma solução de juízo arbitral. Mas isso é comum, isso acontece em relação às grandes empresas, os grandes negócios. Então, o nosso sistema prevê, nós temos aí a lei de arbitragem e nós temos também a previsão do Código de Processo Civil em relação à arbitragem, ok? O novo Código de Processo Civil. Mas nós já falamos um pouco em sala sobre isso, nós vamos continuar daqui falando a respeito, mais especificamente, das formas de autocomposição e das formas de heterocomposição posteriormente. Lembre-se, tenham em mente que o resultado na autocomposição ele não é imposto por um terceiro. Pode até haver o auxílio, a ajuda de um terceiro, mas esse terceiro vai ajudar a solucionar o litígio, ele não vai decidir, ele não vai dizer assim a decisão correta e impor às partes o seu cumprimento, entende? Nós temos aí a questão dessa autocomposição ser bilateral ou unilateral. Nós temos que, quando a autocomposição é bilateral, pode haver 3 situações. Primeira é a negociação entre as partes. Vamos nos lembrar do nosso caso ali da Marta e do Carlos, que não era tão bom motorista quanto a Marta, lembram-se disso? Porque, lógico, as mulheres dirigem muito melhor que os homens, né? Brincadeira, gente. Mas lembram-se desse exemplo em sala, que o Carlos colidiu com Marta? Pois bem, se Marta e Carlos decidirem, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver entre nós. Carlos diz, assuma a culpa, entenda essa responsabilidade, nós temos aí, então, eu posso te pagar 10 mil reais em relação aos seus prejuízos. Ela diz, ok, para mim 10 mil reais cobre os meus prejuízos, tá tudo certo. As partes se autocompuseram numa negociação entre elas. É uma forma de autocomposição. Também é possível que as partes, numa autocomposição, tenham o auxílio de um conciliador. O conciliador, que é um terceiro imparcial, uma figura neutra, mas que vai ajudar as partes a encontrarem uma solução e construírem essa solução juntas, ok? Temos também a figura da mediação, em que também vai haver uma figura neutra, chamada mediador, terceiro imparcial, mas a figura, o objetivo do mediador em si é restaurar o diálogo entre as partes, é restaurar o relacionamento entre as partes. Então, normalmente se utiliza da técnica de resolução de conflito, chamada mediação, para situações conflituosas em que envolvam um relacionamento anterior e um relacionamento posterior à situação conflituosa. Por exemplo, no caso da Marta e do Carlos, nunca se viram, bateram um carro,
provavelmente nunca mais vão se ver. Então, nesse caso, a mediação não vai ser a melhor técnica a ser utilizada. Gente, como meus vídeos têm que ser de 10 minutos, por conta da plataforma, nós vamos encerrar aqui e vamos continuar falando disso no próximo.